Olá, paz do Senhor a todos. Esta é a lição de número 12, exortações finais na grande maratona da fé, 25 de março de 2018. Essa lição ela retrata de nós aqui nos últimos tempos, em nossa corrida que só terá o fim quando recebermos o corpo glorioso. Não existe fim de corrida sem isso, ou com a nossa partida daqui da terra. Mas enquanto formos cristãos, teremos que estar correndo. E a nossa corrida ela tem um alvo, tem um final. E esse final é a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Eu quero entrar hoje com algumas figuras sobre a corrida, porque a lição ela traz muitas coisas sobre a corrida. Então eu quero trazer alguns assuntos extras para incrementar, que são esboços. Olha, Monteiro Lobato ele fez uma fábula, a corrida dos sapinhos, e ela traz um exemplo muito bom para a gente. Devemos analisar tudo e reter aquilo que é bom. Então vamos usar esse exemplo da corrida dos sapinhos. Vejam que maravilha. Olha, era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e ao lado havia uma grande multidão, muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia: não vão conseguir, não vão conseguir. Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a clamar: não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu, e quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Então, aqui nós temos um exemplo claro de que em nossa corrida devemos olhar para Cristo e não escutar as palavras de desânimo, as palavras que nos tiram a fé, a esperança de correr em Cristo. Não. Então, por causa de uma palavra, irmãos, muita gente às vezes se desvia. É como aquela mulher que se arruma de manhã, sai e se produz toda, fica toda bonita e sai. Então, quando sai pela manhã, quando abre a porta de casa: nossa, como você está linda. Quando chega do trabalho: nossa, como você está linda. Na hora do almoço: fulana, como você está linda. No final da tarde: nossa, você está magnífica. E você está linda. Então ela está voltando para casa: nossa, como você está linda. Então quando ela está voltando, que coloca a chave na porta da casa para entrar, chega uma mulher e diz: mas mulher, como você está horrível. Você está muito feia, acabada, gorda. Olha, sua maquilhagem toda borrada, seu cabelo assanhado. Que vestido feio. Esse sapato não está combinando. A cor do seu vestido também não combina com o cinto, com o sapato. Você está toda fora de moda. Gente, uma pessoa que passou o dia todinho recebendo elogios, quando chega à noite que recebe uma única palavra, acaba com tudo o que ela escutou durante todo o dia. Uma única pessoa estraga o comentário de inúmeras pessoas do dia todo, de todo o dia passado. Então, a nossa corrida, não podemos olhar para outro caminho, outra pessoa que não seja Cristo, porque em Cristo ele venceu.
Olha, irmãos, o capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas aqui não é os acusadores não, viu, gente? Porque tem gente que confunde. São as testemunhas que conseguiram vencer, que viram o poder de Deus, que viram o operar. Então ele continua: deixamos de lado, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Não é correr feito louco não, viu, gente? Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Temos uma carreira? Sim. E essa carreira é o que? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo uso que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra da glória de Deus. Então, é isso que nós devemos fazer também, esquecer afrontas, ignorar tudo e seguir. Mas essa nossa corrida, ela precisa ter princípios, ela tem que ser paciente e tem que ser uma corrida honesta. Eu quero trazer um outro exemplo também de um corredor espanhol chamado Fernandes Anaya. Aliás, desculpa, não é Hernandes, é Ivan Fernandes Anaya. Ele, durante uma corrida de cross country, em dezembro de há uns anos atrás, ele estava em segundo lugar e o primeiro colocado era Abel Mutai. Ele liderava com folga, mas aí quando ele ia chegando no final da corrida, ele relaxou, a menos de 20 metros para se achar que ganhou. Então ele começou a cumprimentar as pessoas e folgou os passos, ficou tranquilo. E o segundo colocado veio, mas ele não ultrapassou. Ele chamou, tocou nele e pediu para que ele seguisse, para que ele terminasse e conquistasse o primeiro lugar que era dele. Eu vou colocar um trechinho do vídeo aqui. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Então, gente, conforme vimos no vídeo aí, ele estava no segundo lugar e não quis ultrapassar o primeiro lugar, porque aquela vitória não lhe pertencia. Durante toda a corrida, o primeiro lugar estava muito à frente dele e por um descuido ele não ultrapassou, porque nele havia o caráter de saber que ele não tinha direito ao primeiro lugar. Então, em nossa corrida, nossas vidas, precisamos correr justamente, com justiça, gente, sem trapaças, sem querer passar por cima dos outros e aproveitar de uma oportunidade para menosprezar, para ocupar posições, para nos vangloriarmos. Não é assim não. Então, depois daquela corrida, o jornalista pergunta para ele: por que você fez isso? Ele fez o quê? Ele não entendeu o caráter dele, a conduta dele, não fez entender aquela pergunta. Então ele pergunta: por que você fez isso? Ele fez isso o quê? Você deixou ele ganhar. Ele disse: mas eu não deixei ele ganhar. Ele ganhou a corrida, ele ia ganhar de todo jeito. Eu estava muito longe. Mas ele estava distraído, você podia ultrapassá-lo e vender. Aí ele disse: mas se eu ganhasse assim, que mérito eu teria? Como era que eu iria subir lá no pódio, no primeiro lugar? E qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Aí uma coisa muito importante que ele falou também: o que é que eu ia falar para minha mãe? A mãe, gente, é o último reduto que você não quer envergonhar. Então, se aquela pessoa que deu a luz a você, que te pariu, tem vergonha de você, então você não presta.
não presta para nada, para convivência, para amizade, para nada. Então, a educação que ele teve foi de lutar pelos seus objetivos e pelas suas conquistas honestamente e não de maneira desonesta. Então, qual é o exemplo que nós temos a seguir nessa nossa maratona de fé? Olhar para Cristo, porque Cristo foi cuspido, apanhou, morreu uma morte indigna, gente. A morte do madeiro ali de cruz, ser pendurado no madeiro, era para malditos, pessoas do mais baixo nível. Ele morria e era pendurado no madeiro. Então, como a morte dele foi de cruz, então ele ficou pendurado no madeiro. Só que ele não pôde ficar muitos dias, porque por causa do Shabat que existia. Então, foi retirado. Então, ele sofreu, veio inocente por nossa causa, e sofreu e como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Hoje em dia, o que vemos na nossa maratona, corrida pela fé, são pessoas que não olham para Cristo. E por causa de uma cara feia, você vê, Jesus sofreu, foi chicoteado, espancado, açoitado, sofreu, morreu. E nós, por causa de uma cara feia, deixamos o caminho, negamos a Cristo. O irmão fulano falou uma coisa que eu não gostei, eu saí da igreja. Gente, vamos olhar para Cristo, porque quando olhamos para Cristo, não deixamos o nosso caminho por causa de uma coisa feia. E muitas vezes Deus nos corrige porque somos filhos. Deus nos castiga, e é isso que o texto está trazendo. Não é uma simples repreensão, não. É uma correção forte de pai com filho. Qual é o filho que não corrige seu pai? Ou qual é o pai que não corrige seu filho? Corrige, gente. Então, nós precisamos dessa corrida e dessa maratona, uma maratona honesta, e que nós saibamos correr com paciência, porque só chegaremos lá no final da nossa vida, ou quando Cristo voltar após a grande tribulação e nos conduzir ao céu arrebatados. Então Deus, ele nos corrige aqui. Não podemos deixar Cristo por causa de uma correção, não, gente. Deus, às vezes, ele nos castiga e você fica, meu Deus, isso não era para acontecer comigo, e se desvia, deixa a fé. Não. Temos que oferecer um sacrifício a ele, no versículo 15, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, um cristão que não confessa Cristo na sua vida, tem um cristão 007, é aquele que chega no trabalho e pergunta para ele, o irmão fulano está... Quem? Irmão fulano. E ele é crente, é? Não sabia. Não. Então, eu chamo de cristão 007, James Bond. Então, tem que fazer uma investigação para saber quem é cristão ou não. Então, isso agrada a Deus. Isso verdadeiramente agrada a Deus. E tem gente que não olha para Cristo, olha para quem? Para o homem. Olha para o homem. Ou seja, quando começa o culto, tem igrejas até que ampliam e exaltam mais o homem do que a Cristo. Se você for para um culto que fala o nome do pastor 200 vezes e fala o nome de Jesus 2, então essa igreja, ela está exaltando o homem e não a Deus. Ela não está olhando para Cristo. Quando começa o culto, o pastor fulano de tal, não sei o que, a sua esposa e os seus filhos e a sua família, e mais 10 minutos de culto, olha, o pastor fulano de tal, é assim, o pastor fulano de tal, vamos fazer uma oração porque o pastor fulano de tal está autorizando, e o pastor belcrano de tal, e pastor fulano, o tempo todo, gente, vocês não estão olhando para Cristo, estão olhando para homens. Exaltem a Cristo e não a homens. Cristo, dentro desse parâmetro aqui, ele diz: obedecer aos vossos líderes, os vossos pastores, sim, tudo dentro dos conformes bíblicos. Nós temos uma liderança e precisamos obedecer, olhando para Cristo.
Muitas vezes o camarada está no trabalho, então leva uma reclamação, sim, chega para o patrão dele e diz, sim senhor, sim senhor. Quando o pastor dá um alerta, gente, assim devemos fazer isso para a nossa santificação. Ele diz, que é isso, rapaz? Que é isso? Quem manda na minha vida sou eu que faço isso. Então, você não está obedecendo. Não devemos idolatrá-lo, nem estar falando o nome dele constantemente, e fulano, e belcrano, e ciclano, pastor fulano, pastor pecano. Isso não é sem necessidade de exaltar homem. Basta os problemas que nós já temos em nossa corrida evangélica até o final da vida. O evangelho que tenta ser deturpado. Agora tem um tal de Cacou Felipe, eu não sei se vocês já ouviram falar. É um falso profeta vindo da África. Então esse falso profeta, eles dizem que ele agora é o Salvador do mundo e o único profeta vivo. É como se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Aí Deus enviou outro porque aquele morreu. Eles dizem, olha, morreu Moisés e Deus foi e levantou Josué. Aí agora Deus levantou Cacou Felipe. Peraí, Jesus morreu, está morto e não ressuscitou, foi? Não, Jesus é o único profeta vivo e o único Salvador vivo. E Atos 4:12 diz que e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então esses seguidores desse satanista Cacou Felipe dizem que o Salvador é ele e o nome de Cacou é pelo qual devemos ser salvos. Então tu vai de encontro às Escrituras e de encontro a toda a Bíblia. Esse Cacou Felipe é um filho de Satã, enviado de Satanás, o filho da perdição, e tem enganado muita gente, mas as profecias bíblicas têm que se cumprir. Então esses deixaram a maratona da fé. Ainda tem gente que deixa a maratona da fé para ser salvo através de obras. Não, só vou ser salvo se eu guardar o sábado. Se eu não guardar o sábado, eu não serei salvo. Então a maratona da fé dele já caiu. Ele agora pensa que com suas obras próprias mãos serão salvos. Enfim, e outros evangelhos corrompidos que têm surgido. Testemunho de Jeová, que nega a divindade de Cristo. Os mormons. Gente, são muitas seitas que tem por aí. O catolicismo que nega Cristo e coloca Maria como a rainha do céu. Lá tem dois reis. Tem dois senhores, viu? A Bíblia diz que não pode ter dois senhores, mas lá tem um senhor e uma senhora. O senhor do céu e a senhora do céu. Então é um evangelho corrompido. E nós estamos correndo para chegarmos ao final. Eu quero encerrar aqui. Essa lição não tem muito o que falar, não, gente. Viu? 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo fala sobre as corridas aqui, as maratonas, as disputas que existiam, que naquela disputa o indivíduo recebia um prêmio, que era uma coroa. Mas era uma coroa que se acabava com o tempo. Não se sabe ao certo do material daquela coroa. Existem investigações sobre isso. Dizem que era de plantas, outros dizem que era de metal, enferrujava. Então aí fica para quem quiser investigar. Eu só sei que a coroa que eles recebiam era corruptível. Então ele nos traz um exemplo de uma coroa corruptível que nós teremos no final do tempo. Mas temos os nossos problemas. Mateus 10:22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Isso aí é crucial, gente. É uma coisa que acontece. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse perseverar até o fim, gente, é essa corrida que nos está proposta. Somos odiados, mas temos que correr até o fim. Se pararmos no caminho, não seremos salvos. Vamos olhar para Cristo, que ele fez tudo aquilo. E sabe qual foi o prêmio dele aqui na terra pelos judeus? Mateus 27:29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando,
diante dele o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Fizeram uma palhaçada ali com Jesus, escarneceram dele, zombaram, humilharam, bateram nele, cuspiram, e ele não disse nada. E porque hoje você, por tão pouca coisa, está intrigado com o vizinho, está intrigado com o parente? Vai se converter, meu irmão, aceitar Jesus de novo. Quando você for para o culto e perguntar quem quer aceitar Jesus, levante sua mão novamente. Se você vive desta maneira horrível, contrária ao Evangelho de Cristo, o Evangelho é sofrimento. O amor tudo suporta. Então corramos nessa carreira que nos está proposta, a fim de que recebermos no final a gloriosa coroa da justiça. Esta coroa nos espera lá, a coroa da justiça em Cristo Jesus. Então nós temos os nossos limites, é o caso da corrida que eu mostrei. Temos a mente limpa, lá receberemos galardões. Agora, conforme a nossa corrida, não adianta a gente querer ultrapassar por disputa, para conseguir algo na frente dos outros, levar vantagem, desvantagem. Não, gente, o Evangelho não é isso, não. É uma corrida com paciência. Precisamos valorizar as coisas espirituais nossas também. Não é como Esaú, que profanou tudo. Ele vendeu o direito à primogenitura dele, trocou por um prato. Gente, isso é uma comida. Isso é um absurdo. Nós, como cristãos, precisamos andar em santidade e honestidade em toda a nossa corrida, e sabendo que o fim dela é Cristo. E possamos dizer no final: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Precisamos dizer isso quando estivermos no final da nossa corrida. Mas para que isso aconteça, precisamos correr com paciência ao alvo, em vida santificada diante de Deus, para que possamos alcançar o fim da nossa fé, a salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem na paz, Deus abençoe a todos e orem por mim.